Olá, aqui é o Eduardo, do canal Espiritualidade e Boas Histórias. Você que está curtindo o nosso canal, não deixe de fazer a sua inscrição e de quando você ver o vídeo, você dar o seu like, para nós é muito importante. Hoje eu trago para vocês a história de Stanford, um policial corrupto nova-iorquino que recebe de herança a chave que abre a porta do céu. Tenho certeza que vocês vão curtir essa história maravilhosa. Stanford era um policial nova-iorquino dos seus 50 e poucos anos. Foi casado e teve um filho que nasceu com sérios problemas no coração. Quando o garoto morreu, tinha 13 anos. A mulher de Stanford não suportou a perda. Como o marido vivia na rua caçando bandidos, não tendo um tempo para ela, assim como não teve tempo para o filho, ela resolveu encerrar o triste capítulo em sua vida de esposa mal amada e partiu para outra. Ele perdeu o controle da bebida, também passou a usar drogas e extorquir pequenos meliantes para ter mais o que gastar com os vícios. O duro era que Stan vivia sendo vigiado por Marty Lauren, colega de profissão, um cara dos bons, daqueles que têm como passatempo ajudar velhinhas a atravessar as ruas movimentadas. À medida que Stan ia afundando, Marty crescia diante de seus olhos como o personagem de seus piores pesadelos. Com certeza, se Stanford vacilasse, Marty não hesitaria em pô-lo atrás das grades. No inferno de Stan, morava um cara de nome Tony Black. Depois de uma longa e penosa caçada ao bandido, Stan o prendeu. O cara era enorme e muito ruim, e jurou que, se fosse condenado, iria fugir e matar Stan com requintes de crueldade. Fanfarrão não escondia de ninguém o desejo exterminador, e desde o dia em que foi enjaulado, não pararam de chegar aos ouvidos do policial os recados ameaçadores de Black. Cor Packer era um marginalzinho de segunda. Era dele que Stan comprava a droga. Cor era uma parte importante da vida do policial, pois Stan enfiou na cabeça que ele era o filho que Stan merecia, e não aquele garoto de olhos inocentes e cheio de alegria de apenas 13 anos que havia saído fora da vida do policial, assim como fizera a senhora Stan, por ser bom demais, não merecendo ter um pai de segunda. Uma noite chuvosa, Stan estava num Friends Bar, enchendo a cara, quando o sujeito bem vestido demais para o lugar o abordou. O que quer? Desculpe me importuná-lo, Sr. Stanford, mas sou advogado do seu tio George White. Stan abriu um sorriso cheio de deboche. Será que meu tio está me processando? Vai ver, pedi alguma grana para ele e não paguei. Cara, mas isso não importa, já que não me lembro mesmo se devo ou não devo por causa desse maldito uísque falsificado. Ô barman, sei que vocês fazem essa porcaria nos fundos da casa. Vou prender todo mundo e fechar o lugar. O barman pendeu a cabeça para frente concordando com o cliente, enquanto enxugava o pó. Não é o caso, Sr. Stanford, retrucou o advogado George White. Seu tio morreu e lhe deixou um objeto como herança. Algo muito especial, pelo qual ele tinha muito apreço e que, segundo sua última vontade, desejava que o senhor se tornasse possuidor. Stan permaneceu alguns instantes observando o tal advogado, assim como alguém que não estava enxergando direito alguma coisa.
e que tinha esperança do foco melhorar. Ou que ouviu algo que não entendeu direito e esperava que as palavras se formassem diante dos seus olhos para que pudesse lê-las. Meu tio me deixou alguma coisa? Tome o meu cartão, Sr. Stanford. Estarei à sua espera amanhã no endereço impresso nele. O advogado se foi, deixando o policial caído de bêbado, debruçado no balcão. Porém, no dia seguinte, Stan apareceu sóbrio no escritório onde o endereço no cartão levara, na Madison Avenue. Por favor, Sr. Stanford, pode se sentar. Obrigado, Sr. Max. Pode me chamar de Max. Aceita um café? Sim, obrigado. Stan bebeu um café quente com prazer, enquanto Max ia e voltava de algum lugar trazendo uma caixa de madeira trabalhada nas mãos, que colocou sobre a mesa, entregando a chave que abria a caixa para o sobrinho do falecido cliente. É sua, Sr. Stanford. O policial abriu a caixa esperando que dentro pudesse ter algo cuja venda lhe valesse pelo menos uma noite de prazer na companhia de alguma mulher da vida. Contudo, achou apenas um colar de contas com um humilde crucifixo pendurado nele. Acho que isso não vale nada. Para o seu tio, não tenho dúvida que valia muito. Ele sabia rezar, eu não. Stan colocou o crucifixo no bolso do paletó. Agradeceu ao advogado, trancou a caixa e se foi. Chegando ao saguão do edifício, venceu rapidamente a distância até a porta de entrada, saindo na avenida, que atravessou até o Cadillac parado do outro lado. Notou, após andar algumas quadras, que estava sendo seguido. Imaginou que Tony, o fanfarrão, havia encomendado a sua morte. Então pisou fundo no pedal do acelerador e o carro correu o suficiente para deixar o perseguidor a uma distância segura. Stan virou à direita e parou o carro na primeira vaga que apareceu, descendo o mais rápido que pôde, indo se esconder atrás de uma banca de jornais. Não demorou muito, o outro carro parou atrás do Cadillac. Um homem pulou de dentro, indo até o carro de Stan. Olhou pela janela e voltou para o próprio carro, de onde tirou um pé de cabra que usou para arrombar o Cadillac. A porta se abriu e o cara que estava atrás de Stan pegou a caixa dentro. Stan enfiou a mão no bolso e deu uma olhada no crucifixo. Afinal de contas, aquilo devia ter valor para alguém, além do tio George, pensou com seus botões. O policial saiu de seu esconderijo, entrou no Cadillac arrombado e partiu atrás do estranho ladrão. A coisa toda ficou ainda mais estranha quando Stan viu o cara entrando na igreja de São Paulo. Stanford esperou até que o larápio saísse da igreja e foi aí que entrou. Como o bandido não levava nada nas mãos, Stan concluiu que o encomendante do roubo estava lá dentro. Não foi difícil chegar até onde o capelão se achava, tentando abrir a caixa com a chave de fenda. Com licença, o capelão voltou-se irritado. Vamos ver que eu estou ocupado, cara. Volta outra hora. Posso abrir para você. O que disse? A chave dançou ameaçadoramente diante do nariz do capelão, que perdeu as palavras, ficando mudo. Cara, posso explicar, senhor? Policial Stanford, padre. O senhor deve estar louco em tentar roubar um policial. Gostaria muito de saber por quê. O capelão Harry dominicano era filho de pai latino e mãe americana. Já beirando a casa dos 60 anos, podia-se notar perfeitamente em sua fala aquele mau humor característico daqueles que não têm mais sonhos. Assim como os burocratas, que não fazem outra coisa senão engordar o tempo com todo tipo de coisa, menos trabalho, loucos para dar a hora de ir embora, quando todos jogam o que tem sobre as mesas,
colocou dentro da primeira gaveta ao alcance. Dou-lhe $1000 pelo crucifixo. Por que não me fez essa oferta antes de tentar me roubar? Se eu fizesse, eu despertaria a sua curiosidade. Você é um policial, não é mesmo? E o que é que tem de mais no colar de contas e no crucifixo? Você não vai acreditar no que ele disser. Pega o dinheiro e vai embora. O americano correu para perto de uma escrivaninha, de onde tirou algumas notas de 100 de dentro da gaveta do Moro. Porém, quando se voltou para Stan, deu de cara com a arma apontada para sua testa. Fala, padre. Essa é uma chave. Espero que seja de um cofre cheio de dinheiro. O capelão danou a suar. Apoiou-se na cadeira e começou a soltar a língua. George era bom, e tudo que ele tocava ficava revestido da energia do bem. Ele vinha aqui todos os dias e acabou me pegando, trocando carícias com o menino. Poderia ter me denunciado, mas simplesmente ele me chamou para uma conversa, dando-me o crucifixo que está com você e que ele carregava de pendurado no pescoço. Quando apertei o crucifixo com a mão, entrei em estado de êxtase e meu espírito foi parar no céu construído por George White, um lugar cheio de paz, sem dor ou remorso, ou qualquer necessidade, nem mesmo de abusar de garotos. Tô entendendo. Você quer sentir aquilo de novo, não é? O crucifixo é a chave que abre a porta do céu de George White. É isso mesmo. Stanford então tirou o colar de contas do bolso e apertou o crucifixo, esticando a mão para o dominicano. Negócio fechado, padreco. O velho Jorge não ia mesmo com a minha cara quando vivo, quanto mais depois de morto. O capelão abriu um sorriso sem graça, apertando as notas que segurava na mão. Preparava-se para pagar o combinado pelo colar, quando os olhos de Stanford brilharam. Não! Você consumiu a energia do colar! Gritou o capelão de St. Paul Church. Por um breve instante, Stan esqueceu-se de quem era. Dos amargores da vida, das desilusões. Havia apenas paz dentro dele, alegria de estar vivo e mesmo de ver a cara estúpida de dominicano à sua frente. Abraçou o padre como que a um irmão querido, beijou-lhe a face e entregou a ele o crucifixo. Pegou a caixa e se foi em seu Cadillac. Uma semana sem drogas, nem bandidos, bebida ou mulheres da vida. Porém, no final desse período, o doce acabou e Stan voltou a ser o Stan de sempre. Assim como o dominicano, ele queria mais, mas tinha que ser por mais tempo, para sempre, se possível. Pensou no advogado do tio, ele devia saber de alguma maneira de fazer o feitiço durar. Boa noite, Sr. Max Pryne. Já está tarde, Sr. Stanford. Como faço para viver num lugar como que o meu tio Jorge está vivendo? Max levantou-se da mesa, foi até uma bancada, preparou 2 copos de uísque do bom e deu um a Stanford. Seu tio era um homem capaz de se sacrificar pelo outro sem querer nada em troca. Todos queremos algo, Max. E o meu tio conseguiu o que queria, a não ser pelo sobrinho perdido que ele quer salvar. Por isso ele me deu a chave. Ele sabia que eu ia me viciar no que eu vi, mais do que nas drogas e nas mulheres. Não sei do que está falando, Sr. Stanford, mas acredito que já saiba o que precisa saber. Stan saiu do edifício e já ia entrando no carro quando percebeu que o meliante estava tentando assaltar um casal de velhos. Não pensou 2 vezes e se colocou na frente da arma do ladrão, que disparou 2 tiros contra Stan. Os olhos de Stanford se abriram. Suas roupas estavam úmidas, o corpo estirado dentro da lama. Sentiu que alguma coisa ou alguém o segurava pelas pernas, arrastando para fora do lamaçal. O cheiro de sabonete barato fez com que ele percebesse que estava nas mãos do inimigo. Tony Black o ergueu como um travesseiro, ficando cara a cara com Stanford. Que diabos está acontecendo? Você está preso, Tony Black. E que lugar é esse? Tony puxou o braço de Stan, agarrando-lhe a mão. Isso aqui é o inferno, o seu inferno, Stanford. Mas como?
Tony deu uma gargalhada. Você não seguiu os cuidados prescritos no Manual da Polícia de Nova York, Stan, e abordou um cara armado como uma criança inocente, apesar de ser um dos que escreveram o tal manual. Quer saber? Você forçou a barra para ir para o céu, aparecendo sabe-se de lá de onde, que nem o super-homem para salvar um casal de velhinhos. Mas o pessoal lá de cima não foi na sua. Eles acham que a coisa toda parece com um caso de suicídio. Está escrito, não matarás, mesmo que a vida seja sua. Black pegou o dedo indicador de Stan e torceu até que o policial urrasse de dor. Fez o mesmo com os outros 2 dedos da mesma mão. Não satisfeito de vê-lo de joelhos aos berros, deu-lhe um poderoso soco no rosto, que fez o sangue de Stan jorrar pela boca. Ô, cara, eu tô me divertindo muito quebrando a sua cara. Caído e humilhado, com dores pelo corpo todo, Stan foi perdendo sentidos até que o ar lhe começou a faltar. Tentando se agarrar à vida, abriu a boca e arregalou os olhos quando percebeu que estava, como num passe de mágica, em uma cama, ligado a um monte de fios. Ora, se o herói não está voltando a si. Marty Lawler aproximou-se do leito e fez cara de deboche. A recuperação física de Stan foi rápida, mas sua alma estava sofrendo do pavor da morte, pois agora ele conhecia o inferno e sabia que o diabo esperava por ele. E que o cara, o diabo, diante da cruel realidade que Stan havia experimentado nas mãos do seu pior inimigo, o diabo, aquele contado pelos padres nas missas de domingo, mas parecia um personagem simplório de um conto de fadas infantil. Aconteceu então uma coisa engraçada na vida de Stan. Tony Black estava sofrendo dos rins e precisava urgentemente de um transplante. Black era um cara mau e tinha muita gente rezando para ele bater as botas. Mas Stanford foi atrás dele e devolveu a vida de presente para Tony, o fanfarrão, doando o rim que o cara precisava. Mas Stan não parou por aí. Encostou o Core, o traficante de segunda, na parede e disse que ia matá-lo, se Core não largasse as drogas e passasse para o outro lado, o lado do bem, é claro. Por fim, o regenerado policial foi ter com o dominicano e apresentou a ele o seu plano de salvação, obrigando a visitar Black na penitenciária. Ei, cara, ele é um assassino, Stanford. Não me sinto muito melhor do que ele. Além do mais, ele me deve a vida e está disposto a ser o aliado de Jesus aqui dentro da prisão. Já pensou, capelão? Esta pode ser a oportunidade que você precisa para conseguir ir para onde quer. Imagine se libertando as almas atormentadas de traficantes, assaltantes de banco e viciados de todo tipo. Não seriam eles os atuais escolhidos do Cristo, se o Cristo aparecesse por aqui? Ainda tem aquele menino. Agora está trabalhando como entregador de pizza e anda falando até em voltar a estudar. Sinto que ele não é digno da menor confiança. É um drogado lutando para se livrar do vício e ter uma vida normal. Olhando no seu apartamento, o lugar me parece a toca de um rato. E viver em sua sadia companhia, Stanford. Quero que pense nele como Jesus na adolescência, cercado de miséria e cheio de fome de viver. Não vai dar certo. Somos cada um pior do que o outro. Nosso destino é o inferno. Estou louco para acreditar no seu Jesus, padre, porque conheci o inferno e tenho certeza que não vai querer ir para lá. E Jesus, segundo o que o senhor andou pregando a vida toda, está disposto a ajudar gente como a gente a não terminar naquele buraco fedido. O colega de Stan chegou perto dele com o telefone na mão. Aí, Stan, estão querendo falar com o Marty, mas ele não está na delegacia. Diz para ligarem depois. É a mulher do Marty, cara. E diz que é urgente. Stanford pegou o telefone. Alô? Ei, cara, sua mulher está comigo. Marty, eu vou matá-la. Se não aparecer no cais do porto daqui a 2 horas. Chegara a hora de acertar as contas com Marty Lawler, pensou Stan.
O policial saiu sem dizer para onde ia, parando no apartamento com cara de pulgueiro. Pegou a caixa que servira de abrigo para a herança que George White lhe havia deixado e saiu novamente em direção ao escritório de Max Prime. Em que posso servi-lo, Sr. Stanford? Desculpe me tirar dos seus negócios. Não se preocupe. Digamos que eu já aguardava a sua visita com certa ansiedade. O Cadillac saiu em disparada rumo ao cais do porto. Stan chegou no lugar determinado e lá já se achava um carro parado. A porta do carro se abriu e a senhora Lauren saiu cambaleante, cheia de choro. Stan também saiu do Cadillac e correu em direção à esposa de Marty. Porém, não chegou a alcançá-la, ficando no meio do caminho por causa de um tiro que o atingiu em cheio no coração. Tudo foi ficando escuro. Stan se lembrava da esposa de Marty gritando. Nada mais. Não, havia algo. Era a voz de Marty, mas apenas um sussurro. Ei, cara, e pensar que eu queria colocá-lo na cadeia e você, seu filho da mãe, acabou por salvar minha mulher. Obrigado, cara. Quando voltou a si, Stan estava com uma baita dor no peito. Você conseguiu, pai? Stan não estava louco. O filho de 13 anos que pensara ter perdido estava bem diante de seus olhos, cheio de vida. Afinal de contas, concluiu Stan, quem estava realmente morto era ele. O dominicano abriu a porta do apartamento de Stanford, deixando Max entrar. Boa noite, senhor dominicano. Não vejo nada de bom. Fui afastado de minhas funções por causa da denúncia do pai de uma criança para quem eu não fiz nada. Perdi meu único amigo assassinado e agora vivo desse par de dinheiro junto com um delinquente juvenil. Seu único amigo, como o senhor mesmo acabou de dizer, o Sr. Stanford, deixou uma espécie de herança para o senhor. Max tirou a caixa de dentro de um sacolão e deu-a junto com a chave para o dominicano. O padre pegou a caixa aflito por tê-la reconhecido como abrigo do crucifixo mágico de George White, colocou-a sobre a mesa, abriu a caixa e achou dentro dela o chaveiro em forma de Cadillac que Stan usava.